bate-papo descontraído, muita coisa pra saber. Convidados vão chegar pra cultura celebrar. E é tudo ao vivo aqui, conhecimento vai fluir. Papo sério na telinha, música e muita alegria. Toda quinta Bem-vindos aqui ao nosso programa, mais uma edição do programa Papo Sério, nessa quinta-feira, dia 24 de outubro. Olha, o mês voou, o mês está se acabando e o ano também está chegando, né? Junto com ele. E aí você que está do outro lado, onde quer que você esteja, seja o estado que você esteja, o estado aqui do nosso país, qualquer um desses estados, diz para onde você está falando. Aquela musiquinha, né? Diga seu nome e a cidade de onde está falando, que hoje em dia não existe mais. Ou existe? Acho que não existe mais, não. Existe ainda, né? Acho que deve existir então ainda. E aí você fala aí através do YouTube, tá, gente? A gente está através do YouTube. Estamos através do site da TV Caruara também, www.tvcaruara.com.br, simultaneamente com a Rádio Caruara também, o nosso programa simultaneamente sendo transmitido com a Rádio Caruara também. Que legal, né? Então a gente está em todas as plataformas aí digitais e você, onde estiver, pode interagir com a gente através do YouTube, né? Só colocar lá TV Caruara, programa Papo Sério, ao vivo, aí você vai entrar e já vai conversar com a gente lá pra frente, aí eu vou dar uma olhadinha, conversar com você, mandar aquele abraço, tá bom? Registrar a sua presença aqui no nosso programa de hoje, tá certo? E olha só, você, como eu costumo sempre fazer no meu programa, né? Você que não tem a visão, você que apenas escuta, né? Mas não nos vê, eu estou com a camisa branca, manga curta, calça jeans, sapato marrom. Estou de óculos agora, porque eu vou ler daqui a pouco uma notinha aqui. E o meu convidado especial de hoje, né, um super especial, né? Conheço essa pessoa, né? Temos uma aproximação não tão íntima, mas temos uma aproximação, gosto muito. É o Dr. Iverson, né? Iverson Soares, que é odontólogo, né? Assim, né? E que vai falar pra gente muita coisa boa, né? E esse meu convidado, ele está de camisa preta longa, calça cinza, né? E um sapato preto, né? Tá de barba, né? Ele tá de barba, tal, bacana, né? Tá aqui, daqui a pouco vai conversar com a gente, porque amanhã, sexta-feira, né? Dia 25, é Dia Nacional do Dentista, né? Então, Dr. Iverson, como odontólogo, vai conversar um pouco com a gente sobre essa profissão, qual a importância dessa profissão para o mundo, né? Não é só no Brasil, mas é mundial e tal. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, vai recebê-lo aqui e a gente só dando essa descrição para você que não tem a visão. E lembrando que aqui comigo está na técnica o meu querido Adalberto Silva, conhecido como Abelardo para muitos. Adalberto aí na produção, ele que é diretor da TV Caruara, né, juntamente com Écio Marinho. Um grande abraço para Écio, que não está aqui, mas sempre nos acompanha, sempre dá uma espiadinha na quinta-feira para ver o que é que está rolando, como é que está o programa, né? Beleza, e também a minha companheira aqui, Jússi Silva, né, que também é, né, auxiliar de saúde bucal, juntamente aqui com o Dr. Iverson, né? Foi ideia dela, sugeriu trazer o Dr. Iverson aqui para a gente falar desse dia tão especial que é amanhã, dia do dentista, né? E quantas coisas a gente pode tirar dúvidas com ele hoje aqui. Porque é o seguinte, amanhã, como eu falei, dia do dentista, o dia do dentista é comemorado no dia 25 de outubro, porque em 1884 foi assinado o decreto 9.311, que criou os primeiros cursos de graduação de odontologia no Brasil. Vê que legal, no Rio de Janeiro e na Bahia. E uma portaria do Conselho Federal de Odontologia tornou a data oficial para a comemoração do Dia do Dentista aqui no Brasil. O Dia Mundial, né, que aí engloba o planeta inteiro, é celebrado no dia 3 de outubro. Porque foi nesse mesmo dia, em 1840, que foi criada a primeira escola na América, responsável pela criação do curso de formação odontológica, né? A famosa Baltimore College of Dental Surgery. Não sei se eu falei certo, mas enfim, localizada nos Estados Unidos. Eu não sei falar inglês, né? Estou meio enrolado, mas acho que saiu, né? Não fez feio não, né, doutor? Feijão. Olha, a profissão
né, que eu dei uma pesquisada, eu achei bastante interessante, porque eu nunca tinha parado para pesquisar isso, doutor Iverson. A profissão de dentista surgiu há milhares de anos na pré-história, né, e os primeiros registros, né, que se tem datam de 3.500 a.C. Olha só que coisa, né, na Mesopotâmia. E o primeiro dentista que se tem notícia foi o egípcio Resirá, ou Resirá, né, que teria falecido em 2600 a.C. Vê que legal, rapaz, que interessante. E a odontologia como profissão, só no século XVIII que ela foi verdadeiramente ali, teve uma publicação do livro O Cirurgião Dentista, com o tratamento dos dentes, do francês Pierre Fauchard, não sei se é assim, Fauchard, que é considerado o pai da odontologia moderna. Interessante, eu não sabia. Por ter revolucionado a área com a criação de técnicas e aparelhos e por ter descrito a anatomia oral, olha aí, e técnicas para remover as cáries e restaurações. Né? Deus sempre toca o coração de um ser humano nesse planeta para dar início a alguma coisa, né? E beneficia toda a humanidade. Isso é maravilhoso. Doutor Iverson Soares, seja bem-vindo ao programa Papo Sério. O nome é Papo Sério, mas pode rir, viu? Não tem problema não. Aqui é Papo Sério, mas a gente também se diverte. Seja bem-vindo ao programa. Foi um prazer tê-lo aqui nessa noite. Boa noite, primeiramente. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e estar representando os dentistas hoje nessa data. Venho aqui compartilhar com vocês, na verdade, a minha experiência na odontologia. Já tem 7 anos que eu estou formado, mas eu já conto desde o primeiro dia que eu entrei na odontologia na faculdade, em 2012. Então, já tem aí 12 anos praticamente na odontologia. Exatamente, que coisa boa. Mas a gente quer começar vamos começar do começo. De que forma? Doutor Iverson, fala um pouquinho da sua pessoa, nasceu aonde, é de onde, né? Como surgiu essa vontade de fazer esse curso e hoje ser um dentista aí bem atuante? Eu sou daqui mesmo de Caruaru, nasci aqui em Caruaru, tive a vontade de ir para a odontologia a partir de uma experiência que eu via dentro de casa mesmo. Não tenho nenhum familiar dentista, mas minha mãe trabalhava em hospital e eu sempre quis fazer algum curso na área de saúde. Então, porque eu vi um empenho, eu vi a empatia que ela tinha em ajudar as pessoas e eu queria isso também para mim. Legal. E aí procurei alguns cursos na área de saúde, pensei em farmácia, pensei em enfermagem, pensei em odontologia, pensei em medicina. Por muito tempo passei estudando para medicina, durante o ensino médio, durante a minha vida escolar. Só que quando começou a parte do vestibular, essa parte que eu entrei mais um pouco para conhecer as profissões, eu me apaixonei por farmácia, que eu gostava de química também, então queria ir para esse caminho. E até que dentro de casa, conversando com meus primos também, falou odontologia, e eu fui pesquisar, porque eu até então pensava que a odontologia só seria para cuidar da boca do paciente, seria só para dente. Mas aí, quando eu comecei a pesquisar sobre a odontologia, eu vi que era um mundo muito além da boca, da dentição do paciente. Comecei a querer também fazer esse curso, passei na Faculdade Federal de Alagoas, em 2012, em Maceió, e fui para lá estudar odontologia. Então, quando entrei na odontologia, foi aí que eu comecei a ter mais conhecimento sobre a área, fui me apaixonando cada vez mais, e hoje eu não me vejo não sendo dentista. Que coisa boa! Olha aí que maravilha, né? Então, que bom, né? Já foi assim logo... O interessante é porque, às vezes, as pessoas... elas vão se identificando à medida que vai conhecendo aquilo que quer fazer, ou tem várias outras opções. Aí eu gostaria de fazer isso, isso, isso e isso. Aí quando começa a se aprofundar em cada uma, algo atrai mais, né? Sim. Desse universo. Quando a gente entra na faculdade, eu entrei pelo menos aberto para conhecer todas as áreas que tinha dentro da odontologia. Não fui focado para só uma área, eu já quero fazer ortodontia, quero cuidar de aparelho. Eu fui para conhecer realmente o curso, e eu acho que foi um ponto positivo isso, porque eu estava aberto para todas as possibilidades. Então,
é muito melhor você estar com essa mente aberta para ir conhecendo pouco a pouco a sua profissão, porque é uma vida toda que você vai ter pela frente. Até mesmo depois de formado, você vai se especializar no que você vai gostar e pode mudar esse caminho, né? Depois de formado, né? Que bacana. Doutor Ibson, todo dentista é cirurgião? Sim, na verdade, o termo que a gente usa para depois que é formado é cirurgião dentista. Todo aluno de odontologia que se forma, ele sai com o título de cirurgião dentista. Né? Tá. E aí, a partir dali, ele vai ter a seguir a especialização, procurar implantodontia, a ortodontia, que é aparelho, protesista, que é a prótese, e aí vai tendo as definições das especialidades. As especialidades. Que legal, então são vários ramos assim, né, da odontologia, que aí você vai se especializar, como o senhor falou, né, se apaixona por determinado caminho ali, né, e vai-se embora. E como o tema, né, a gente colocou aí, né, que como a odontologia, né, ela tem um impacto no indivíduo, né, como ela pode impactar positivamente na vida do indivíduo, né. A gente fala paciente, mas vamos dizer o indivíduo, né, no mundo. Como é que ela impacta, doutor Iverson? A odontologia em questão, como eu falei, muita gente acha que a odontologia é só apenas a saúde bucal do paciente ou do indivíduo. Só que é muito além disso. Porque quando a gente vai pensar no todo, se aquela pessoa, aquele paciente, não tem uma saúde bucal adequada, sente dor de dente, já na primeira infância, já tem um impacto, não tem uma dentição que é dentro dos padrões, que seria o ideal, uma dentição, a questão estética também, que é tão pedida hoje em dia, né, em relação ao indivíduo, ele vai sofrer com a questão de isolamento social, bullying na escola, em relação a aspectos realmente mentais dele, por conta de questões da odontologia, né? Prejuízo em questão da mastigação, a nutrição deficiente, devido à falta de alguns dentes, ou por conta de dor de dente na infância, ou até mesmo depois de adulto. Então, a odontologia ela está ligada à saúde como um todo. Não só à saúde bucal, mas com a saúde sistêmica do paciente. Interessante, né? Ainda mais porque é uma via de entrada, né? Exato. Do nosso organismo, né? Que vai entrar por aqui pela boca e por aí vai. E aí é necessário. Doutor, nessa sua experiência, é mais fácil tratar de um adulto ou de criança, assim? Ou às vezes é fácil um adulto, às vezes é mais fácil a criança, vai depender de cada paciente. Porque quando se fala, eu me lembro, desde pequeno, viu? Desde pequeno era um trauma para ir para o dentista, desde pequeno. Porque a gente ouvia aquele barulhinho do motor, que era como se tivesse... Eita, toda vez eu estou batendo no microfone. Desculpa, Beto. Era como se a gente estivesse entrando num serial killer. Era um pavor. Eu tinha um medo horrível quando eu era pequeno de ir para dentista. Hoje acontece isso ainda? Vou devolver a sua pergunta. Ah, meu Deus. Você me perguntou se é mais fácil tratar criança ou adulto. Hoje você vai ao dentista, você vai mais calmo. Esse trauma que você tinha da infância desapareceu? Assim, da intensidade quando criança, sim. Mas ainda existe. Mas ainda você fica pensando naquele motorzinho, que o problema é o motorzinho, meu Deus do céu, né? Então, tem adultos que conseguem ir para o dentista tranquilamente, porque tem mais consciência e ele não vai ter tanto medo como a criança. A questão da criança, com o trauma da criança, até o medo da criança, para ir ao dentista, pelo medo do desconhecido. Isso. Então, se a criança ela não sabe o que vai acontecer ali, ela acredita que vai sempre estar tomando uma vacina, alguma injeção, que vai doer, ela chora mais por esse medo do desconhecido do que realmente pelo procedimento. Já o adulto, ele não tem esse medo do desconhecido, porque ele sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas ainda existe o trauma, né? Então, vai depender. Tem crianças que se a gente conversa,
já no atendimento, antes de iniciar um atendimento mais invasivo, que é já com restauração ou com extração, a gente apresentar cada equipamento que existe na odontologia, com a escova, um espelho, mostrando para ela o que é cada coisa que vai acontecer, cada passo que vai acontecer. A criança vai colaborar com o atendimento, ela não vai ter trauma e a gente vai conseguir desenvolver o tratamento dela na melhor qualidade possível. A mesma coisa, essa mesma técnica que a gente usa com a criança, a gente pode usar com o adulto que teve o trauma na sua infância e ainda não superou. E aí a gente pode associar a técnica até mesmo junto com o psicólogo, se esse trauma ainda está persistente ali na vida do paciente e está com dificuldade de até conseguir manter sua saúde bucal em dia por conta desse trauma. Então a gente pode fazer essa associação junto ao atendimento psicológico também. Mas que legal, né? Que assim, como o tempo vai passando, vai modernizando e as técnicas vão mudando, né, doutor? Para o melhor. Isso. Né? Porque hoje em dia até assim se evita a extração, né, doutor? Sim. Então, aproveitar o máximo possível do dente. E porque na minha época de pequenininho ali, era arrancar, era só arrancar. Essa cultura de antes realmente era muito prevalente em relação a querer extrair todos os dentes para poder fazer uma prótese. Já escutei de pacientes me falando que é moda, que era moda antigamente, porque tinha um dente um pouquinho torto, não queria usar aparelho, o aparelho era muito, muito caro na época, então não conseguiria fazer o tratamento de aparelho com ortodontia, né? E aí extrair o dente para botar a prótese. Então, hoje em dia, essa cultura já não existe mais. A gente, como especialista, como profissional, a gente tenta ao máximo levar informação para o paciente, que essa informação, para ele salvar o dente dele, se a gente tem a possibilidade de fazer um tratamento de canal, que é a endodontia, que está aí acessível para todos na saúde pública e também na saúde privada. Então, a gente tem essa possibilidade de salvar o dente até o último estágio de tratamento. Então, a gente vai sim por esse caminho. E eu levo essa conscientização para o paciente. Hoje em dia ainda existe pacientes que ainda preferem, optam por fazer a extração. Porque por falta de informação, de conhecimento, ou porque realmente, infelizmente, a nossa saúde tem muita coisa ainda para melhorar, seja a saúde pública, a saúde privada, mas que levar essa informação para o paciente de como é feito um canal, de qual a importância do dente em boca, porque perder aquele dente vai ser um prejuízo para ele futuro, de agora e futuro, né? Em questão de mastigação, para recuperar aquele dente vai ser um tratamento que vai ser com implante, pode ser um tratamento até um pouco, financeiramente para ele vai ser um pouco mais caro. Então, o ideal mesmo é salvar o seu dente. Maravilha. Doutor, quando o senhor ia ao dentista na sua infância, né, tinha esses medos também? Não, por incrível que pareça, eu acho que eu já ia ser dentista. Já estava lá, pré-definido. Minha memória, eu me lembro que eu tinha 8 anos e eu mesmo que pegava o telefone para ligar para o consultório para ir para o dentista. Eu me lembro que eu e meus outros 3 irmãos para o dentista, era amanhã todo mundo indo para o dentista. E eu era o mais animado. Então, tinha dentro de casa mesmo, alguns dos meus irmãos tinham traumas, não gostava de ir, e eu ia sozinho. Morava perto do local onde eu era atendido, eu ia sozinho com 8, 9 anos de idade e amava o ambiente. Poxa, não entendia o que era, eu sempre estava ali, sempre queria estar. Tipo, a dentista falava, daqui a 3 meses você vai fazer sua limpeza. Eu marcava e quando dava 3 meses já agendava sozinho, ninguém me pedia nada. Era eu que ligava, pegava o telefone, ligava e ia para lá. Poxa, pois tinha que ser dentista mesmo. Que massa, muito legal. Doutor Luiz, quais são os principais benefícios de manter uma boa saúde bucal? Primeiro benefício é questão realmente da saúde como um todo. A gente tem que levar em consideração que a saúde bucal, a nossa boca vai ser a porta de entrada para tanto comidas como para infecção. Então, um exemplo, paciente que é diabético ou paciente hipertenso também,
Se o paciente ele não tem a saúde bucal dele ali em dia, ele vai ter a questão de tanto a saúde bucal dele como a saúde sistêmica não está em dia, vai ter prejuízos para ele. Um exemplo, a gengiva vai começar um sangramento espontâneo, um sangramento sem fazer nada, sem tocar, a gengiva vai começar a ter esse sangramento. Mau hálito também do paciente, o paciente vai estar com essa queixa, pode levar a um isolamento, porque as pessoas ao redor dele podem sentir um incômodo, e ele vai perceber isso também, né? Ele vai se sentir excluído. Questão de desconforto também, sintomatologia, às vezes um paciente ele não vai conseguir ter uma noite de sono ideal, porque está sentindo dor de dente por conta de uma cárie que iniciou. Se ele tivesse feito o tratamento de prevenção, uma visita ao dentista, quando para o dentista avaliar aquela cárie, o início daquela cárie, logo nos primeiros momentos, poderia evitar esse transtorno para o paciente. Tá? Maravilha, muito bom. Mais uma aqui, de que forma a saúde bucal influencia no bem-estar geral do indivíduo? Seja ele criança, adulto ou até idosos, né? Já escutei, vou dar um relato aqui de paciente. Uhum. Uma paciente, ela tinha instrução, inclusive, tinha um bom emprego, era uma juíza, e ela chegou uma vez para mim no consultório relatando que tinha trauma de dentista, não conseguia fazer o tratamento, mas ela tinha trauma e precisava realizar um tratamento odontológico porque ia perder uma oportunidade de trabalho. Nossa. E essa era a última possibilidade, a última chance que ela tinha para essa promoção. Isso eu escutei um relato dessa paciente e a gente acha que não é possível, né, isso acontecer. Uma saúde bucal atrapalhar a questão profissional do indivíduo? Sim, atrapalha, porque hoje a sociedade ela leva muito em conta a estética, o padrão estético. Então, qual é o padrão estético? Se uma pessoa tem uma dentição ali fora do padrão, ela vai chamar a atenção, e dependendo do cargo que ela vai ocupar, ela vai ser um processo limitante para ela. Então, a odontologia, a gente precisa, sim, ter esse olhar como um todo, não só da boca do paciente, mas um olhar para o indivíduo como um todo, para a gente identificar e poder intervir da melhor forma. Então, a odontologia, ela realmente interfere no indivíduo como um todo. E ao ouvir esses relatos, tantos relatos assim, acredito que esse é um de tantos outros que já ouviu, a sua sensação, o seu sentimento de responsabilidade ainda maior, né, para cuidar daquele paciente e dar a ele aquilo que ele tanto está desejando. Sim. Como é que funciona isso dentro do coração do médico? Primeiro, a empatia. Eu acho que quem trabalha na área de saúde, seja em qual área for, odontologia, medicina, psicologia também, enfermagem, tem que ter a empatia. Eu tenho duas vivências. Eu tenho o meu trabalho na questão pública, que não abro mão, porque minha formação na faculdade foi voltada para o atendimento ao SUS e há também a questão no atendimento privado. Mas em comum aos dois são a empatia, né? Eu consigo dar o meu melhor no serviço público, levar para o paciente o melhor tratamento com aquele recurso que eu tenho naquela unidade onde eu vou realizar meu trabalho, e a mesma forma no privado, com diferenças de questões o que eu posso levar, né, de tratamento. No privado é um pouco mais do que no público. Mas nisso tudo a gente tem que ter a empatia realmente para cuidar do paciente. Realmente, é muito importante. Vamos só dar uma pausazinha para a gente tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente volta, que eu quero dar uma passadinha no YouTube para ver quem é que está aqui com a gente. Sai daí não, a gente volta já. Outubro Rosa ainda, né? Tá terminando o mês, né, doutor Iris? Mas ainda é Outubro Rosa. E aqui ao fundo, a nossa cidade, para você que não conhece, a nossa cidade Caruaru à noite. Vê que coisa linda, né? A nossa cidade é belíssima e
A noite é fantástica lá no monte, lá do alto, nossa. Nossa princesa do Agreste, Nossa né? princesa do Agreste, exatamente, muito massa. Sugestão do Dr. Iverson, viu, para manter, para deixar aqui no fundo a imagem da nossa cidade. Cida Soares, parabéns, Dr. Iverson Soares. Tia te ama, já disse que é tia. Te desejo muito sucesso em sua jornada. Parabéns, Cida. Coisa boa, né? Ah, ela é daqui de Caruaru, Cida? Ela é de Alagoas. Oh, Maravilha Alagoas, já ouviu falar? Como é o nome? Maravilha Alagoas. É a cidade, é? É a cidade, conhecida Pelo nome, deve ser maravilhosa. conhecida pelos animais gigantes. E é. Uma cidade que foi encontrado fósseis de preguiça. Nossa, pré-históricos. Das pré-históricas. Nossa, que legal. Maravilha é o nome da cidade, Isso, de Alagoas. interior de Alagoas. Um beijo para o interior de Alagoas, cidade maravilhas. Eu não conhecia, não sabia. Que legal. Cida Soares, obrigado pela participação, querida. Jennifer Stephanie, o primeiro dentista do meu filho. Meu filho ama ir ao dentista graças ao Dr. Iverson. É muito importante, a primeira impressão é que fica, né, doutor? Isso. Como eu estava falando, eu tento ao máximo causar um bom impacto para essa criança não ficar traumatizada. E aí ela conseguir, com isso, levar a sua saúde bucal cada vez mais numa qualidade melhor, né? Porque não vai ter o trauma do primeiro atendimento e vai ter a questão da prevenção, que é tão importante. Então, se a gente trabalha na prevenção, a gente evita um problema maior lá na frente. Fantástico. Muito bom, Jennifer. Obrigado pela participação. O Bené está dizendo que é muito boa a entrevista. Parabéns. Valeu, Bené. Diego Simões, por que o procedimento de canal é tão caro, doutor Iverson? É Diego que faz parte lá do espetáculo. Ele é sonoplasta lá. Sonoplasta. Vai responder sua pergunta, Diego, agora. Veja só, Diego. Questão de valor, de preço, na verdade, é relativo. Hoje, a questão do tratamento da odontologia, ele está bem mais acessível do que antes. Hoje a gente tem mais profissionais na área, mais profissionais capacitados para realizar o tratamento de endodontia. Mas, respondendo à pergunta, por que o valor do canal acaba sendo um pouco mais elevado comparado a outros tratamentos? Vai a questão do especialização do profissional, que estudou, além dos 5 anos da faculdade, mais 3 anos de especialização. Bons profissionais vão usar bons materiais, então esses bons materiais vai ter um custo um pouco mais elevado. Então, tem tudo, além dessa questão do dentista, do material, da odontologia ter esse custo elevado, né? Tem a questão também da técnica que vai ser utilizada, se vai ser uma técnica com um sistema rotatório, que é uma técnica mais moderna, mais confortável para o paciente, ou se vai ser uma técnica manual, que também não deixa a desejar, mas é uma técnica que acaba tendo um custo menor. Então, é relativa essa questão de profissional para profissional, porque cada profissional teve o seu custo para se formar e o tempo de estudo também, e o material que ele utiliza. Olha aí, Diego. Obrigado pela pergunta. Valeu mesmo. Tá dada a resposta aí, doutor Iverson. Obrigado, querido. A Bruna Micaele, os melhores de Caruaru. Jusce e doutor Iverson, olha. A dupla, né? Tá vendo que a Jusce, né, é a sua auxiliar bucal que chama, né? Isso. Maravilha. Adriana Gomes, e eu costumo dizer, se é Gomes, é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. Boa noite, doutor. Ela está fazendo uma pergunta. De quanto em quanto tempo devemos levar um adolescente no dentista? Depende. Depende de como é esse cuidado dele, depende de como é que está a escovação dele, se ele tem um índice muito alto de cárie, se a alimentação dele está com alimentação cariogênica, o que é isso? Uma alimentação rica em açúcar. Então, se esses hábitos que o paciente tem, ele vai precisar ir com mais vezes ao dentista em um intervalo menor. Agora, se é um paciente que tem uma manutenção boa, tem uma conscientização da alimentação, não ingere tantos açúcares assim, então pode ser a cada 4, 6 meses, dependendo também da predisposição do paciente para ter alguma questão de saúde bucal, tipo tártaro, cárie,
Então, depende muito de cada paciente. De cada paciente. Tá aí, Adriana, obrigado pela pergunta, querida. Show de bola. Miguel Martins, boa noite, Iverson. Aí é top. Quem é Miguel? Meu sogro. Sogro, valeu, Miguel. Um abraço para você, querido. Obrigado, viu, pela participação. A Ellen está dizendo assim, doutor, de excelência com sua ASB perfeita. Eita. Parabéns pelo dia do dentista, Miguel. Eu sou o que está dizendo aqui, tá? Ana Lúcia Freire, doutor Iverson, muito competente. Parabéns a todos os dentistas. Ana Lúcia. É minha sogra. A sogra. Aê. Obrigado, Ana Lúcia. A Cida Soares, né? Tá mandando palminha. Um monte de palminha. Que legal, gente. Tirem suas dúvidas, façam suas perguntas. Continuem aqui perguntando, que depois eu volto aqui para ver se tem mais perguntas aqui para o doutor Iverson, que a gente tem que aproveitar e explorar ele, né? Já que ele está aqui, vamos aproveitar para tirar todas as nossas dúvidas. E amanhã é o Dia dos Dentistas aqui no nosso país. Que coisa boa. Dia Nacional do Dentista. Doutor Iverson, isso que o senhor falou é bastante importante, né? Às vezes a pessoa diz, mas eu tenho que ir no dentista de tanto e tanto tempo, mas se você souber cuidar, então vai diminuir muito a sua ida. Não que não deva ir, você tem que ir de todo jeito, mas mesmo assim vai diminuir bastante, né? Essa frequência. Inclusive, serve até para aquele paciente que fala que tem medo. Aham. Se o paciente que tem medo demora muito tempo para ir para o dentista, possivelmente ele vai estar causando até um prejuízo para a sua própria saúde, porque ele vai estar guardando ali um problema que vai se intensificar e vai acabar precisando de um procedimento mais invasivo. O que seria um procedimento mais invasivo? Às vezes pode ser um canal, pode ser uma extração, pode ser um implante. Então, se ele cuida mais, aquele paciente que tem medo, e ele previne isso indo para o dentista mais vezes, até para perder esse trauma, ele vai conseguir ficar num procedimento mais simples. Seria uma limpeza, uma restauração, se precisar. Maravilha. Vamos para mais uma pergunta aqui, só que aqui da produção, tá, gente? Quais são os principais problemas de saúde que podem ser prevenidos com a odontologia adequada? Isso também tem a ver com muita coisa, né? Sim. Questão de bucal seria gengivite, periodontite, cárie, com a prevenção. Mas em questão de sistêmica, que é do corpo como todo, paciente que tem hipertensão, ele tem um risco maior para ter endocardite bacteriana. Que é isso? A bactéria que está dentro da boca pode ir para a corrente sanguínea e se alojar no coração. Nossa. Então, se a saúde bucal está em dia, ele tem esse risco amenizado. Não é que todos os pacientes que têm hipertensão vai ter essa complicação da endocardite bacteriana, mas é uma situação que a gente consegue evitar. Caramba, olha aí, que importante, gente. E a estética dentária pode influenciar na autoestima e confiança de uma pessoa? E o senhor colocou justamente o caso da paciente que falou que precisava, né? Sim, cuidar do sorriso porque era a última oportunidade de trabalho. Posso até trazer outro relato também. Pois não. E esse relato vem do SUS, né? Uma criança, uma menina de 12 anos, chegou para mim, ela tinha todos os dentes da frente, todos os dentes, os incisivos, cariados. Então ela não sorria, ela não vergonha, não conversava direito, não interagia, era mais isolada dentro da sala, na sala de aula. Então isso causa, como eu falei, questão de bullying, causa isolamento social. Uhum. Então eu levando não é só a cárie em si, mas é também a questão da estética. Eu tratando essa paciente, devolvi para ela autoestima, devolvi autoconfiança. E isso numa criança de 12 anos que tem a vida toda pela frente é muita coisa, já evita muitos traumas para ser tratado na psicologia. É verdade, doutor. Doutor Iverson, quais são os casos mais comuns nessa sua experiência como dentista até hoje? Quais são os casos mais comuns e frequentes que aparecem no seu consultório? Questão de paciente com arrependimento do paciente por ter perdido o dente e volta para fazer uma prótese ou implante. No consultório
Acontece muito disso e sempre é um relato muito forte. Se eu soubesse a importância que tinha meu dente, eu não tinha perdido lá atrás. Eu teria salvado ele até o último, até o último, Momento. isso, último momento. E também questão de paciente que tenha... desculpa, eu acabei esquecendo. Não, quais são os casos mais comuns? Sim, Que o senhor paciente enfrenta? também com questão realmente com cárie, com dor de dente. É o que mais aparece no É o consultório, que mais né? aparece no É o que mais consultório. aparece. Vai mais adulto ou criança? Ou isso é relativo? Depende. É claro que você não vai estar contando com os adultos. Minha especialidade é prótese e implante. Então, teoricamente, eu deveria atender mais adulto, por Tá. conta da minha especialidade. Só que no consultório, eu acabo atendendo também crianças. Então, meu público hoje em dia está Nivelado aí. dividido. Ah, tá vendo? Porque como os pais vêm se consultar comigo, Aí traz os filhos traz os depois. filhos Que também legal. e fica comigo dentro Do processo do aí, processo. né? Que bacana. O que é uma curiosidade minha, assim, porque a gente, tudo que mexe nessa região aqui da cabeça, né? Que a nossa cabeça é uma caixa de sonoridade imensa, né? Então, se a gente está aqui deitado, que eu tenho essas recordações lá de trás, pequeno, que o barulho aqui parecia que estava dentro da cabeça da pessoa. O que é indolor e o que é dor dentro do tratamento dentário? O que é que vai doer, o que é que não vai doer? Porque a criança diz, vai doer. Essas coisas. O ideal é que não tenha dor nenhuma. A gente, como profissional, a gente leva para o paciente o máximo de conforto possível. Certo. Então, se o paciente está relatando que está sentindo dor, a gente tem que usar técnicas para remover essa dor para o paciente e tornar o processo mais confortável. Então, no processo da odontologia, não é para o paciente sentir dor no procedimento. Se ele está sentindo dor, a gente faz anestesia. Tá? Agora, incômodos, pressão, você vai sentir o tempo todo porque são anestesias locais. Tá? Então, ela não tem a capacidade de tirar essa sensação, né? Essa sensibilidade. Ela vai tirar a sintomatologia, você vai tirar a dor. Agora, a pressão, você vai sentir o movimento durante o tratamento, você vai perceber o que o dentista está fazendo. Eu imagino que o senhor se especializou em implante E e prótese, né? Qual a diferença desses dois, aproveitando a sua especialidade? Tá. O implante é um tratamento que a gente realiza para aquele paciente que já perdeu o dente. Ele já não tem mais a raiz do dente, porque o que a gente vê em boca são a coroa do dente, né? A parte da coroa. Mas dentro do osso tem as raízes. Então, o implante ele vai substituir essa raiz, tá? A gente um tratamento que a gente leva para aquele paciente que já perdeu ou todos os dentes, ou apenas um dente, ou parcialmente, ou 3 ou 4 dentes. Já a prótese é para aquele paciente, aí vai vários tipos de prótese. Tem a prótese removível, a prótese fixa, a prótese, a coroa, porcelana. Então é para aquele paciente que ainda tem o dente e a gente vai usar a raiz desse dente como suporte para fazer a reabilitação dele para mastigação. Que fantástico. E aparece muito no seu consultório? Sim. Tanto o paciente que quer salvar o dente, quer fazer a coroa, quer fazer uma prótese fixa, como o paciente que já perdeu e quer fazer o tratamento de protocolo, que muita gente conhece hoje em dia, que é um tratamento que é para aquele paciente que já perdeu todos os dentes, que usa uma prótese ou uma dentadura total, e aí quer uma prótese fixa, porque o sonho do paciente é ter o dente ali, novamente, um conforto, né? Porque a prótese, por mais que ela devolva a estética, ela não devolve o conforto 100% para o paciente, somente se for uma prótese removível. E aí, o protocolo, que é o implante da boca completa, está aí para devolver esse conforto para o paciente. Tá? Ô, doutor, dos pacientes que já passaram
por suas mãos. Houve alguma coisa que lhe deixou assim incomodado e foi difícil de contornar, sei lá, o paciente surtou, tá doendo, eu não quero mais, que eu vou correr, ou as crianças mesmo, como é esse trabalho aí? Não que eu surtei, mas que a gente tem que ter um jogo de cintura para contornar a situação. Sim, e isso é um cotidiano realmente que acontece na vida clínica da gente. Mas a gente tem que estar preparado para isso, até porque a gente tem que a empatia, tem que se colocar no lugar do paciente, naquela situação, para saber o porquê ele está tomando aquela atitude ali, o porquê ele chegou naquele nível. Então, provavelmente é porque ele está sentindo dor, é porque ele está desconfortável, ele não sabe o que está acontecendo. Então, a gente, como profissional, tem que contornar a situação, acalmar o paciente para poder fazer o melhor para ele. Que maravilha. Eu observei, eu já vi fotos do senhor no seu consultório com crianças especiais. Como é lidar nesse momento utilizando a sua profissão para cuidar dessas crianças? Conta um pouquinho dessa experiência. Por mais que não seja minha especialidade, pacientes especiais, a gente no SUS trata todos os pacientes, né, na nossa unidade. Então, chegam muitos pacientes e aí é a mesma questão de tratamento, o mesmo protocolo, né? Só com alguns cuidados e algumas adaptações que a gente vai fazer para aquele paciente. A questão do cuidado e da prevenção vai ser igual para todos os pacientes. Então, nesse caso, o paciente especial, ele demanda uma atenção maior, porque a gente tem alguns procedimentos que a gente não vai conseguir realizar num ambiente de consultório e a gente vai precisar encaminhar para um especialista para fazer em ambiente hospitalar. Mas é o mesmo princípio básico de todos os outros pacientes. Fantástico. E a sua primeira experiência, quando o senhor se formou, fala um pouquinho dessa sua experiência, porque quando a gente se forma, quando a gente vai com a mão na massa, né, como a gente diz, né, quando a gente se forma e tudo mais, e a gente vai para o campo de trabalho mesmo, para colocar a mão na massa, é bem diferente a realidade do que a gente estuda na faculdade, né? Faculdade é muita teoria e prática também, dependendo da sua escolha lá no curso. Mas como foi a sua primeira experiência? Minha primeira experiência em relação a o que a gente de diferença da faculdade para a vida de trabalho no dia a dia é a questão realmente do fluxo, porque na faculdade a gente tem uma tarde, um turno, uma manhã, uma tarde, para um paciente todo. Então, a gente vai ali, pelo menos a minha experiência na faculdade foi muito positiva. Lá na UFAL, a gente foi trabalhado realmente, foi caminhado para uma vivência muito realista do que é o SUS hoje. Então, a gente lá na UFAL fazia um tratamento para o paciente, o melhor que a gente poderia fazer, naquele turno, fazia o máximo de procedimentos possíveis para otimizar o paciente, porque ele às vezes sai do trabalho, se ausenta, ou então tem criança em casa. Então a gente otimizava aquele tempo. Na vivência do trabalho, vem essa mesma questão. Otimizar o tempo do paciente, só que com uma demanda diferente, uma demanda maior, né? Se eu tinha um turno para um paciente, na vida de trabalho a gente tem minutos, né? 30 minutos, então a gente tem que otimizar realmente o trabalho naquele tempo. Que massa, que legal. Doutor Iverson, eu acredito, claro, que chega pacientes, como o senhor colocou a sua experiência com as crianças especiais, né? Ou até adultos, já adultos, né? Especiais. Mas chega uma gestante, ou chega uma pessoa de meia idade, uma pessoa talvez cardíaca. O senhor detecta isso antes? Claro, a gestante a gente vê que está grávida lá, né? Ou então ela diz, não, eu sou grávida. Tem todos esses cuidados. Quais são os cuidados que se tem com esses pacientes? A gente faz uma anamnese, que são perguntas, antes de iniciar o tratamento, os procedimentos no paciente. Então, nessa anamnese, a gente vai investigar quais são as condições de saúde do paciente. Então, faça a pergunta se o paciente tem o uso de medicação cotidiana, se ele está fazendo algum tipo de tratamento, para poder investigar. E, às vezes, até acaba sendo a primeira porta de entrada do paciente na questão de tratamento de saúde, como todo, o dentista.
Então, se eu desconfio do paciente, a gente faz a aferição da pressão do paciente antes de realizar o procedimento. Se eu desconfio que aquele paciente é hipertenso ou diabético, eu vou solicitar exames de sangue, hemograma completo, glicemia, para investigar se aquele paciente está apto para iniciar o tratamento odontológico. Então, a gente tem um protocolo para ser seguido, né, antes de iniciar qualquer tratamento com o paciente. E ali, até falando um pouco da vivência da questão do SUS, tem paciente que ele não tem um acesso ao médico, porque a demanda do médico também é alta, do dentista também é alta, mas ele ali está sendo a primeira porta de entrada para a saúde. Então, eu vou fazer a questão da conscientização, a gente pede um mapa da pressão, tem muita gente que não sabe o que é isso. O mapa da pressão é o paciente aferir a pressão de manhã, de tarde, durante 7 dias, para a gente saber se ele teve alteração, porque pode ser só um pico de alteração quando está comigo, pode ser emocional. E aí a gente vai investigar se aquele paciente é hipertenso ou não, para poder encaminhar para um atendimento médico, para iniciar o tratamento dele. Tá? Maravilha. Poxa, é muita coisa assim que tem que estar muito atento, né, o profissional, né? E essas especializações que o senhor fez de implante, o senhor faz mais ou faz os outros procedimentos, assim, no seu consultório, tanto particular quanto no do SUS, o senhor trabalha, os pacientes que chegam hoje em dia, eles estão vindo mais buscar esse implante, implante e prótese ou não? Como é que está o nosso, assim, a pergunta seria, como é que está a nossa população até então? Como é que está a boca desse povo? Pelo tempo que já temos na área de odontologia, a saúde bucal da população poderia estar melhor. Tá? Poderia estar com o nível de informações que a gente tem hoje em dia é bem maior do que antigamente. Né? Então, a gente poderia ter, como todo, a população, pessoas com a saúde bucal mais positiva do que hoje em dia, tá? Então, respondendo a sua pergunta, qual a porcentagem de tratamento que eu recebo no consultório? Devido à minha especialização, acaba sendo mais em questão de implante e prótese. Mas também recebo pacientes para tratamentos de clínico geral, que seria limpeza e restauração. Tá. Mas, infelizmente, sim, ainda tem um índice muito alto de pacientes que precisam do especialista nessas funções de prótese e implante para devolver a função e a estética para o paciente. Que maravilha. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí que eu quero ver aqui o que é que o povo está falando. Tem mais pergunta aqui. A gente volta já. Bate-papo descontraído, muita coisa para saber. Deixa eu vir aqui para as perguntas da produção. Como a odontologia pode influenciar na alimentação e na fala dos pacientes? Se o paciente ele tem ausência de um dente, ou se aquele dente também está em uma posição não está adequada, vai interferir primeiro na mastigação, né? A gente não vai conseguir ter a oclusão perfeita, e o que seria a oclusão? A mordida. Então, o paciente já começa a ter uma mastigação com deficiência e não consegue triturar os alimentos com uma qualidade maior e vai ter problema na digestão do alimento. Certo. E na fala, a questão de se o posicionamento do dente não está perfeitamente ali, na arcada dentária do paciente, vai interferir na questão da posição da língua. Então, o paciente vai ter algumas falas com dificuldades, algumas palavras que ele não vai ter uma dicção para conseguir falar aquela palavra. Então, realmente, precisa de um olhar da odontologia para consertar, né? Esse lado, né? Fantástico. Doutor, quais são os impactos emocionais de problemas dentários não tratados na qualidade de vida do paciente? Um paciente que não realiza o tratamento, tipo, que está com a cárie ou está com o dente doendo, primeiro ele vai passar por uma questão de estresse muito grande, porque ele não vai conseguir exercer suas atividades cotidianas com perfeição. Então, ele vai pode ter uma noite mal dormida de sono, pode passar o dia com dor de cabeça,
uma dor, dor de dente, inclusive, né? Sim. Um incômodo muito grande. Nossa. Então, essa Horrível, questão emocional dele vai estar totalmente comprometida. Doutor Iveson, uma dor de dente, misericórdia, é muito ruim mesmo, viu? E chegar a doer, então é chegar ao extremo já, né? É. A ponto de doer já está no extremo, né? No extremo. A questão quando o senhor faz a revisão, tudo ali, o senhor já começa a mexer ou só primeiro faz um levantamento para numa próxima consulta ele começar a mexer ou não? Não, eu já tento otimizar realmente o tempo do paciente. Então, dependendo do que esteja o tratamento do paciente, eu já inicio o tratamento na primeira consulta mesmo. Já faço a avaliação, já vejo o que tem para ser feito, já faço o planejamento e já dou início ao tratamento dele. Como o senhor falou do SUS, né? Que o senhor tem o seu consultório particular e o senhor também faz questão de trabalhar no Sistema Único de Saúde. O que melhorou, na sua opinião, de tanto tempo de lá de trás para cá, a questão do SUS? Porque a gente vê reportagens na televisão, a gente vê pessoas comentando para marcar uma demora, uma longa espera, às vezes, para simplesmente uma coisa bem, bem simples, vamos dizer assim. E o que o senhor pode dizer em relação ao SUS? O que melhorou de lá para cá, ou o que não melhorou, ou o que ainda precisa melhorar? Veja, em questão do SUS, a gente tem que ver de município para município, né? Certo. Mas a questão de acesso do paciente ao atendimento existe, e em questão também, dependendo do município, vai existir tratamentos odontológicos especializados que antigamente não existia. Uhum. Por exemplo, um tratamento de canal, um tratamento de prótese, um tratamento de odontopediatria, que seria um atendimento para um paciente especial ou para criança. Então, dependendo do município, ele vai ter esse suporte. E ele vai ter esse atendimento, a população vai ter esse atendimento para ela. Então, antigamente não existia, né? O que é o CEL, o Centro de Especialidade Odontológica. Então, realmente, dependendo do município, de como está o preparo para a odontologia, dá para suprir sim a demanda. Sei que a população é muito grande, dependendo do município, Caruaru, São Caetano, Garanhuns, mas cada posto de saúde tem que atender ali no máximo 5.000 pessoas. Então, Nossa. É uma demanda alta, mas a gente tem que se adaptar para poder fazer o melhor. Tem no momento, né? E a questão desse material que o SUS disponibiliza e também a mão de obra qualificada, né? Que às vezes é Sim. escassa, né? Porque, como o senhor falou, é muita gente para poucos profissionais ainda, Sim. não é? A questão a gente tem que pensar o seguinte, nem só de procedimento é para se viver, né? Então a gente pode trabalhar na prevenção. Às vezes o profissional ele não pode ter o material para realizar o procedimento, mas ele pode levar a informação para o paciente para ele evitar que precise desse procedimento. Então, uma palestra, uma escovação, ensinar como fazer essa escovação em escola ou até mesmo na unidade básica de saúde, já vai servir bastante para o paciente. Que maravilha, bacana. Doutor Iveson, a família, nesse caso, é muito importante na escolha de uma profissão, né, de um jovem. O senhor teve esse suporte também, motivação, vai lá, faz, é isso aí. Como é que foi? Eu era uma criança diferente. Nunca precisou ninguém pedir para eu estudar. Então, eu corri atrás para estudar. Então, eu gostava. Eu tinha meta. Eu queria fazer faculdade, então eu corri atrás sozinho. Mas, claro que tive suporte totalmente da minha mãe, das minhas tias, meus irmãos, todos os meus familiares dentro de casa para dar aquele suporte não só durante o decorrer da vida escolar, como também dentro da faculdade, né? Porque sem esse suporte seria impossível conseguir. E se falando em família, daquelas pessoas que sempre, né, encontram, doutor, tá no meio da rua, sai, olha, esse foi meu dentista, olha, ele é muito bom, né? É muito gratificante ouvir isso, né? Sim. Das pessoas, é saber que você está fazendo um trabalho correto, na medida do possível, porque às vezes não tem aquele equipamento necessário, dependendo, né, de onde se trabalha, mas
você dá o seu melhor e isso faz diferença na vida daquelas pessoas que sentam lá naquela cadeirinha, né, doutor? Com certeza. E a gente escuta isso realmente no dia a dia. Às vezes, para mim pode ser, para a Jusce, pode ser que a gente fez um mínimo, mas para o paciente foi o máximo que ele estava precisando. Às vezes, tirar a dor do paciente é uma coisa extraordinária. Então, passou uma noite sem dormir e a gente resolve aquele problema, o paciente fica eternamente grato por isso, né? Parabéns a Dr. Iveson. Dr. Iveson, que você possa deixar uma mensagem, né? Desde já eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de ter vindo. Amanhã tem trabalho, eu sei, mas veio, né, gastar o seu tempo aqui, deixou sua residência, sua família veio para cá e a gente agradece imensamente a sua contribuição. Porque o nosso programa, eu gosto de falar isso, sou muito repetitivo no que eu vou falar, mas é porque eu acho que é por aí que deve ser. É a gente trazer aqui no nosso programa pessoas que possam somar com a vida de quem está lá do outro lado assistindo a gente. Porque de repente alguém que chegou lá tinha essa dúvida e que tirou hoje aqui. Sim. E que mesmo que não teve dúvida, mas podia surgir essa dúvida lá na frente e foi esclarecido hoje através da sua explicação, né, falando da sua profissão. Eu acho isso muito massa. Então, a gente traz pessoas aqui que realmente possam fazer a diferença de quem está lá do outro lado. Muito obrigado. Muito obrigado a você pelo convite, pelo espaço, para a gente ter esse papo aqui sobre a odontologia. Obrigado às pessoas que pararam um pouco no seu dia hoje para prestar essa homenagem para mim e em nome de todos os dentistas também. Todos os profissionais. Só tenho a agradecer. Obrigado pela confiança no meu trabalho, só tenho gratidão, na verdade, por poder participar um pouco da vida dessas pessoas também, né? Uhum. E em relação à mensagem que eu quero deixar aqui aos pacientes, a todos que tenham medo, que não tenham medo do profissional da odontologia, visitem mais os seus dentistas, procurem se cuidar mais, não só esteticamente, mas também questão de qualidade realmente de vida, de saúde. O Denis? Está aqui a Maria Soares, desse modelo. Aí vem a Adriana Gomes dizendo, doutor, por que a gente está perguntando de novo, por que a gente tem muita sensibilidade nos dentes? Tipo, com coisas geladas, azedas, às vezes sem ter nada disso. Tem muita sensibilidade nos dentes. Como posso evitar isso? Olha que vai ver que são dentes sensíveis, né? Emocionais. Não, estou brincando. Então, provavelmente você pode estar com algum tipo de questão de saúde gengival, periodontite ou gengivite, que causa a retração também, uma retração gengival. Para isso, a gente teria que fazer uma avaliação realmente para poder identificar o porquê dessa sensibilidade. Né? Obrigado pelo carinho de vocês, por terem interagido conosco, feito suas perguntas, que eu achei isso muito legal, porque a sua pergunta pode ter sido outro que não quis fazer, mas foi a sua pergunta e ajudou bastante, né, doutor? Com certeza. Que bacana. E a gente encerra aqui agradecendo mais uma vez, doutor, pela presença. Obrigado a Jusce também, que é a ASB, que trabalha aqui com o doutor, está aqui também nos bastidores, é a Adalberto, vulgo Berlardo. Abelardo, obrigado, querido. E a gente encerra com mais uma homenagem, né? E quem está trazendo essa homenagem para você é a sua colega, sua ajudante lá, né? Lá do seu consultório, a Jusce Silva. Fiquem com Deus. Próxima semana, mais um convidado para lá de especial a gente vai trazer. Fique atento que a gente mostra para vocês durante a semana quem é que vai estar aqui, tá certo?